Queridos irmãos, boa noite. Boa noite. Que as bênçãos de Deus, do Mestre Jesus, caia sobre todos nós, apaziguando nossa mente, os nossos corações, né? Que quando nós entramos, passamos aquele portão ali, parece que se abre, a gente entra num campo mágico, né? Fica tudo de ruim lá fora e a gente aqui vai se purificando, vai se transformando, né? Esse é o momento, uma hora só que a gente tem, né, de parar um pouco, refletir, desacelerar, né? Saber que nós existimos, que nós somos importantes e que esse momento de meditação, oração, reflexão é muito importante para os dias que se seguem, né? Para mais uma semana, né? Aqueles que vêm nas quartas, já se reabastecem também nas quartas para continuar a caminhada. Então, que Deus nos abençoe, que tenhamos realmente uma noite muito agradável e de muito conhecimento e bênçãos. Bom, a mesa hoje está composta do meu lado esquerdo pelo nosso querido irmão trabalhador Hinaldo, que fará a nossa prece inicial. E a nossa, por mim, Zadir, também trabalhador da casa, que vai conduzir a reunião. A nossa querida irmã Tamar Moura, representando aqui a minha outra casa de oração e trabalho, o Grupo Espírita de Djalma de Farias, fica lá na Encruzilhada, que eu tenho duas casas, viu? Lá e aqui. Eu sou rico, tenho duas casas. Minha casa, minha vida, né? Consegui adquirir no programa Minha Casa Minha Vida 2 imóveis para morar, graças a Deus, né? E hoje ela vai falar, eu vou pegar a fila aqui dela porque eu não decorei. Então, é o Livro dos Espíritos, do capítulo 1, que trata dos Espíritos, a parte 3, a escala espírita, né? Ordem de observações preliminares. Ela vai falar hoje da terceira ordem dos espíritos, que são os espíritos imperfeitos. Ninguém aqui se enquadra nisso, tá certo? É coisa que a gente já passou, né? A gente já evoluiu, somos todos perfeitos, né? As perguntas de 101 a 103 do Livro dos Espíritos. Passando aqui para alguns avisos. Os avisos. Né? Os trabalhos da casa, né? Nós temos a sopa, que é todo sábado, começa a preparação às 8 da manhã, e a distribuição, que é de 11 da manhã, se eu não me engano. Alguém me corrija aí. De meio-dia mesmo, né? Então, meio-dia, faz a distribuição da sopa, uma sopa fluidificada, que as pessoas saem daqui energizadas, alimentadas espiritualmente e materialmente, mas que para esse trabalho a gente precisa da ajuda material. Então, aqueles que se dispuserem a doar algum material para a sopa, podem procurar qualquer trabalhador da casa que ele vai direcionar a sua doação. Pode ser alimento, os ossos também, algum tipo de carne, as verduras, os legumes, e quem quiser também doar em dinheiro também será bem-vindo, que a gente reverte em material. Então a sopa todos os sábados começa às 8 horas. E quem quiser colaborar, mesmo como um voluntário, também será bem-vindo, que é sempre bom, mais braços, mais mãos. Como aqui é uma casa de oração, trabalho e estudo, nós oferecemos nas segundas e terças-feiras 2 estudos. O primeiro, na segunda-feira, é o Livro dos Médiuns, de 7 da noite às 8h30. E na terça, o estudo da Gênese, no mesmo horário, de 7 às 8h30. Então, quem quiser se enriquecer mais estudando a doutrina espírita, podem comparecer aqui, que serão bem-vindos. Nós temos também a livraria, nós temos o nosso bazar. O nosso bazar funciona às quartas-feiras, das 10 da manhã às 16 da tarde. Eu acho que quem comanda é Maria José, ela hoje não está aqui, mas quem quiser ou fazer doação, ou comprar, ou divulgar esse trabalho, fiquem à vontade.
E a campanha do quilo, esse trabalho tão engrandecedor, tão cicatrizante, vamos dizer assim, das nossas almas, né, combatente direto do orgulho que a gente ainda traz. O de amanhã, a campanha do quilo será em Santo Amaro. Então, aquelas pessoas que se interessarem... Eita, Bairro Novo também? Então, são duas localidades, Bairro Novo e Santo Amaro. Então, quem se interessar, se dirige ao centro, vai ter a preparação aqui. Vão ser formadas as equipes e direcionadas aos locais para o trabalho da campanha do quilo. Esse trabalho é tão nobre dentro da Seara Espírita. Então, sem mais delongas, para não demorar muito, passar o microfone ao nosso irmão, para que ele faça a nossa prece inicial. Muita paz. Boa noite a todos. Vamos continuar com o pensamento alto e vamos fazer a prece do nosso Pai Celeste. Pai nosso que está no céu, santificado seja o santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja a vossa vontade, assim na terra. O pão nosso cada dia da lei, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos mas não nos deixe sofrer tentação, pois livra-nos de todo o mal. Seja assim, Senhor, Pai de amado, certa a tua presença, certa aqui, quem o levou a palavra para esta noite, a dar oportunidade, que assim seja sempre na tua paz, Senhor. Então, vamos fazer, a título de harmonização, a leitura do livro, a título de exórdio, a leitura do livro, do capítulo 11, no livro Caminho, Verdade e Vida, né? Por Emmanuel, psicografado por Chico, pelo Espírito Emmanuel. E o título é Conforto. E começa assim: se alguém me serve, siga-me. Jesus, isso está em João capítulo 12, versículo 26. E assim começa: frequentemente as organizações religiosas, e mormente as espiritistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheio de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível, mas como recebê-lo se chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra de rijo nos resvaladouros dos caminhos? Conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não haja feito um reduto fechado para as sombras. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo-o. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas, para atingi-lo, faz-se necessário seguir-lhes os passos, e ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. Muita paz a todos. Vamos passar a palavra à nossa irmã Tamar, para que ela conduza essa palestra abençoada na noite de hoje. Que assim seja.
Vou usar isso aqui. Vou usar isso. Ligou. Acho que já tá ligado. Já tá. Ah. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus nos ampare e nos ilumine. Eu me chamo Tamar Moura, eu sou voluntária do Grupo Espírita de Djalma Farias, que fica no bairro da Encruzilhada. Então, em meu nome e em nome da instituição da qual eu faço parte, recebo um abraço fraterno. Sei que é uma alegria chegar aqui no Bezerra de Menezes e encontrar Zabi, que também é um trabalhador, como ele disse, de Djalma Farias. Ele se dividiu, né? Então, um pouquinho no Bezerra de Menezes, um pouquinho no Grupo Espírita de Djalma Farias, mas fica o reconhecimento público do trabalho que você faz também na nossa casa, da importância que você sabe que tem para todos nós. Você é muito amado, muito querido. E o Djalma Farias vai estar sempre de braços abertos para que a gente possa fazer novamente, continuar nesse trabalho valoroso que você tem. Nosso muito obrigado em nome da nossa casa. Hoje, nossa palestra está com base no Livro dos Espíritos, capítulo 1, parte 2, Escala Espírita, Ordem e Observações Preliminares. É a terceira ordem dos espíritos imperfeitos, que vão das perguntas 101 a 103. Na verdade, da 101 até a 113 não são perguntas, são questões. Kardec vai falando sobre a escala espírita e ele vai de uma forma muito didática, explicando, separando pelo grau de evolução, pela índole, onde nós vamos nos encaixando enquanto os espíritos encarnados e desencarnados se encontram. E aí hoje nós vamos estudar a terceira ordem dos espíritos, espíritos imperfeitos. Está na questão 101. Eu separei algumas características, ele separa por características, para a gente poder identificar. E a primeiro momento, quando a gente fala sobre espíritos imperfeitos, estamos falando de nós. Nós estamos nessa classe evolutiva, onde a gente ainda está nesse crescimento de evolução. E temos as nossas vicissitudes, das quais a gente precisa trabalhar. E quando a gente fala das nossas vicissitudes, a gente está falando em se olhar e não conhece a ti mesmo, da gente poder se enxergar dentro daquelas vicissitudes. E aí hoje a gente vai dizer as características e depois as características que a gente pode encontrar no outro. Porque através dos nossos sentimentos, a gente consegue saber se a gente está sendo invejoso, se a gente está sendo rancoroso, se a gente está guardando mágoa, porque são sentimentos que permeiam o nosso coração. Mas talvez a gente não saiba do sentimento do outro, mas através da linguagem, através das características, a gente vai vendo quais são as vicissitudes daquela pessoa, para que a gente também possa se proteger. E aí ele começa com as características gerais de espíritos imperfeitos. Tem predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões lhe são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não compreende, ou seja, sabe da existência de Deus como uma percepção, mas continua se afastando das leis de Deus. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, a leviandade, inconsequência e malícia. Enquanto encarnados, são pessoas que não se importam com as consequências, se vai ferir pessoas, nem sequer se preocupam se isso é verdade. A gente viu muito numa pandemia, onde a gente diz assim, saiu muitas fake news. Várias pessoas, não necessariamente por serem maus, mas sem ser criteriosos, pegavam uma mensagem e iam repassando, e aí as pessoas recebiam com muita aflição e com muita angústia e começavam a se preocupar de uma forma exacerbada pelas mensagens que haviam recebido.
Ou às vezes mensagens que a gente acha que é de Chico Xavier, que é de Emmanuel, que aparentemente parecem muito bonitas, mas na verdade não são de autoria deles. E aí às vezes acontece da gente levar a repassar umas mensagens sem necessariamente elas serem totalmente verdades. Então esses espíritos imperfeitos, muitas vezes, sem necessariamente por ser maldade, mas por uma forma inconsequente, a gente vai multiplicando algo que não está totalmente verdadeiro. E aí a gente continua. Não fazem o mal, também não fazem o bem. Não fazer o bem já é uma permissão para que o mal se faça. Está no livro A Gênese, Kardec chama a atenção nesse sentido. Muitos de nós já falou ou já ouviu alguém falar dizendo assim: eu não faço mal a ninguém. Eu não sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa boa. Mas aí a gente pergunta: o que você fez de algo bom para aquela pessoa? Não fiz nada, mas também mal eu não fiz. E aí Kardec nos chama a atenção sobre isso. E aí eu queria trazer um exemplo da igreja de Laodiceia, onde Jesus diz assim, está em Apocalipse 3,16. Assim, porque você é morno, nem é frio, nem é quente, estou a ponto de vomitá-lo em minha boca. Esse versículo ele vai antecedendo um que é muito conhecido, que diz assim, que Jesus bate a minha porta. Eis que bato a porta, e se alguém me ouvir, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse é Apocalipse 3,20. Em 3,16 é o contexto desse versículo, que foi escrito pelo apóstolo João, com revelação de Jesus. Jesus estava se dirigindo à igreja de Laodiceia, porque essa igreja ela se achava autossuficiente. Ela produzia lã, ela produzia um colírio muito famoso, só que a água que seria potável, que chegava para eles, chegava morna. Ela vinha de outros lugares. Se fosse nos dias de hoje, a igreja de Laodiceia seria da Turquia, que representa a Ásia Menor. E essa água que chegava para eles, chegava morna. Ela vinha de outros estados, quente, passava por Laodiceia morna e chegava em Colossos fria. E aí Jesus disse, era melhor que ela fosse ou quente ou fria. Que ela quente, ela tinha uma função terapêutica, e ela fria, era refrescante, era potável. Mas as pessoas que tomavam a água morna da igreja de Laodiceia, elas sentiam a ânsia de vômito, e inclusive consta no versículo que Jesus falou. E aí, trazendo para as nossas vidas, que tipo de espíritas somos nós? Será que somos aqueles espíritas quentes que a gente às vezes vê no dia de hoje, numa linguagem bem popular, quando a gente diz assim, você é um caba quente, você é um espírita fervoroso, você é quentura. A gente já ouviu a gente dizer nesse sentido. Você é uma pessoa que caminha nos ensinamentos de Jesus, que está caminhando para querer fazer o bem, está errando, mas tem aquela consciência de querer se tornar uma pessoa melhor. A pessoa fria é aquela pessoa que não faz, que só faz maldade. É aquela pessoa que não tem o intuito de ajudar, que não exercita a caridade, que é muito rancorosa, que não é capaz de perdoar. E a pessoa morna é aquela pessoa indiferente. Ela diz que não faz o mal, mas também não faz o bem. Se fosse para os dias de hoje, diríamos que seriam aqueles espíritas que vêm à casa espírita, assistem a palestra, tomam passe e tchau. Não se compromete, não se engaja em nenhum trabalho voluntário, ouve falar sobre o perdão, mas quando chega lá fora, não procura se reconciliar, não procura exercer o perdão, não procura exercer a caridade. São pessoas que se sentem indiferentes à dor do outro, que sabem que o outro está necessitado, que precisa de um auxílio, seja de alimentos, ou seja, por nosso tempo, da gente poder orar por aquela pessoa, poder convidá-la para uma casa espírita, e a gente não o faz. A gente vê que aquela pessoa precisa da nossa mão estendida e a gente não faz. E essas são as pessoas mornas. E essas pessoas têm muito mais dificuldade de trabalhar a reforma íntima, porque elas não conseguem perceber que estão errando. Elas não conseguem perceber que não fazer o bem é um problema.
porque elas se sentem autossuficientes. Se eu não estou fazendo maldade, já está ótimo. E na verdade Jesus finaliza, não, a gente precisa ser tocado pela dor do outro. A gente precisa exercer a caridade diariamente. Enquanto aquelas pessoas que são más, que são as pessoas frias, elas sabem que estão errando. E pelo livre-arbítrio, elas erram, elas cometem mal, elas são cruéis, mas elas sabem que estão cometendo o erro. No momento que houver um despertar, elas dizem assim, não, eu estou errando e agora eu quero ir para um caminho melhor. Vou procurar a casa espírita, vou fazer um tratamento, eu vou me endireitar. Elas estão conseguindo ter essa consciência da maldade que elas mesmas têm. E as pessoas que são quentes, elas estão ali engajadas no trabalho voluntário, sabem das suas vicissitudes, mas mesmo assim estão procurando se melhorar. É como o apóstolo Paulo, antes dele ser convertido, quando ele estava ainda cego, porque tinha caído do cavalo, Jesus fala para Ananias, Ananias, vai lá, naquela casa, procura Saulo, faz uma oração e cura ele, porque ele está cego. E Ananias, mas Jesus, logo Saulo, assim, porque eu ouvi falar que ele persegue os cristãos, ele não é ele mesmo, ele é o vaso escolhido, que eu escolhi para depositar o Evangelho, para que ele fale aos gentios. E aí, depois de convertido, Paulo diz assim, eu tenho o tesouro, que é o Evangelho, depositado num vaso de barro, no sentido assim, é um vaso comum, de barro era comum na época, às vezes se apresentava rachaduras, todo mundo tinha acesso a ter um vasinho de barro em sua casa. Ele diz, nas minhas limitações, mesmo com as rachaduras que eu tenho, mas Jesus me confiou o Evangelho. E muitas vezes está faltando a gente ser esse instrumento da palavra do nosso Deus, dentro das nossas limitações, dentro do pouco conhecimento que às vezes talvez a gente tenha. Ele diz, não, eu sou nova na doutrina espírita, ainda não consegui ler o livro dos Espíritos todo, como é que eu vou trabalhar? Aí a gente começa assim, por que não uma campanha do quilo? Sempre vai ter alguma atividade dentro da casa espírita que vai preencher e a gente pode exercer a caridade, o amor. Essa semana completamos a 53ª semana da campanha do quilo. Em 3 de março de 1946, há exatos 79 anos, comemoramos a primeira campanha aqui em Recife. Eu tive a oportunidade de representar a campanha do quilo no SECAN essa quarta-feira. E a gente estava falando sobre esse trabalho. Já até comentou sobre como é bonito a gente exercer a caridade, fazer uma campanha do quilo, bater de porta em porta, pedindo em nome de Jesus. Muitas vezes se despir de orgulho, de vaidade, da gente proporcionar esse momento de preparo. A gente não vai ao Deus dará, porque a gente pensa assim, meu Deus, e como é que vai ser eu chegar lá e bater na porta? Não, antes tem uma preparação, se reúne na casa espírita, se lê o Evangelho, tem toda a espiritualidade que vai preparar aquele ambiente, nos preparar para que possamos ir às ruas, que possamos ir aos semáforos, e as pessoas que estão ali, que vão doar, também elas não só doam o alimento, mas elas recebem uma mensagem. Elas têm a oportunidade de fazer uma caridade sem nem sair de casa. A gente precisa oportunizar para que essas pessoas possam receber essa mensagem, possam receber esse bom dia, possam ser visitadas. Aí a pessoa diz assim, quando a gente faz campanha do quilo e vê uma casa muito simples, daquelas que a gente fica na dúvida, será que eu bato nessa casa? Será que essa casa tão simplesinha, que me pá aos meus olhos, parece que ela precisa do alimento e como é que eu vou pedir? E aí tem voluntário, legionário, que fica na dúvida. E aí a gente se pergunta, será, quando a gente esbarra em umas casas humildes, o que é que a gente faz? E aí a gente conta um relato de um rapaz que ele disse que ficou nessa dúvida, mas a si mesmo quis bater nessa porta. E aí a pessoa disse assim, poxa, eu queria doar alguma coisa para a campanha do quilo, mas deixa eu ver o que é que eu tenho. Aí voltou com uma caixinha de fósforo
aquelas pequenininhas, quando a gente compra às vezes uma caixinha maior, ela está novinha, serve, com certeza serve. E a pessoa ficou tão feliz de poder doar. E aí quando a gente se coloca, se a gente representa Jesus de bater as portas, por que é que a gente vai negar de bater em uma porta pelo nosso achismo? Porque se ele diz Jesus bate a porta, se a gente imaginar aquelas figuras, ou aquelas imagens, aquelas pinturas que tem Jesus batendo na porta, vocês lembram como é? Jesus bate a porta, mas a maçaneta está como? Do lado de dentro, né? É a pessoa que está dentro, quem está com a fechadura, a maçaneta. Do lado de fora é só a porta. E Jesus batendo. Exatamente isso, porque é o livre-arbítrio, é de quem está dentro. Dela poder receber ou não o legionário da campanha do quilo. Ela poder ver se tem um alimento, se ela pode doar. E se ela quer doar. É o outro, é quem está dentro. E o legionário é de bater porta a porta. De oportunizar para que cada um sinta o desejo no seu coração de querer contribuir. Então fica essa mensagem nesse sentido, de a gente poder se engajar, da gente ver onde é que a gente pode ter uma oportunidade para exercer essa caridade. Dentro das nossas imperfeições, dentro das nossas vicissitudes, sempre tem algo que a gente pode fazer. E essa igreja de Laodiceia era essa igreja morna. E aí nós precisamos nos colocar de como nós somos. Hoje, se a gente fosse dizer assim, eu sou essa água morna, ou eu sou água fria, ou eu sou essa água quente, ela vai servir de parâmetro para a gente possa se avaliar e saber onde é que a gente pode melhorar. Se a gente está sendo frio, que a gente não está fazendo bem, que a gente possa começar a fazê-lo. Ou se a gente já faz o bem, que a gente pode fazer um pouco mais. E isso vai servir para que a gente possa ver dentro da escala espírita, dentro das nossas imperfeições, o que podemos fazer para ainda melhorar. E aí outra característica são os pseudos sábios. São o que a gente chama de falsos profetas. São pessoas que aparentemente têm um conhecimento muito bom. Aí o que é que elas fazem? Elas dizem algumas verdades de maneira superficial, no meio de outras coisas que são mentiras. E aí a gente fica na dúvida se o que o profeta está falando é verdade ou é mentira. Isso pode ser um colega de trabalho, pode ser desencarnado, pode ser uma comunicação mediúnica, que vem alguém e diz uma coisa, isso é verdade, mas isso que ele falou eu já não sei. E aí ele nos chama a atenção sobre isso, nessas características que a gente poder avaliar dentro de uma reunião mediúnica, quando se recebe, a gente passar pelo crivo da razão e ter um cuidado com esses falsos profetas. Separei um versículo que está em Mateus 7, do 15 ao 20, ele diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles veem vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figo de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore que dá bons frutos, mas a árvore que dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar bons frutos. Então, muitas vezes, dentro dessa comunicação, ou quando alguém vem dizer assim, olha, eu tive uma revelação, eu tive uma intuição, eu tenho uma palavra para te dizer. Se no meio dessas palavras há algo negativo, há algo que talvez nos deixe na dúvida se é verdade, que a gente possa passar pelo crivo da razão, que a gente possa avaliar se aquela que a gente está ouvindo, ela merece a nossa atenção. E muitas vezes pode ser para o bem, como pode não ser. Se a pessoa chega em uma comunicação e diz, olha, você é isso, você é aquilo, e a gente se sente, poxa, Senhor, é que eu sou isso mesmo. E em vez de nos auxiliar para que a gente motive ao exercício de caridade, para que a gente se sinta consolado, a gente saia dali mais tristonho. E isso é encarnado por desencarnado. Às vezes aquele amigo que a gente está todo empolgado, diz, olha, para a semana eu vou vender bolo de pote.
Eu sei cozinhar, sei fazer bolo, vou deixar bem recheadinho e vou começar a vender. Aí o amigo diz assim, vai não, me adianta, meu povo quer comprar não. Melhor tu não fazer para não estragar. E aí a pessoa vai se sentindo constrangida. Assim mesmo são os falsos profetas, que pode acontecer em comunicações religiosas, como acontecer também em encarnados. E aí eu trouxe um exemplo, questão de hospitalidade dos profetas. Antigamente, os profetas que iam falar sobre as boas novas, anunciar Jesus, e chamavam-se também profetas, eles iam nas casas das pessoas para ficar lá alguns dias e se hospedar. E era muito importante essa parte hospitaleira que existia, porque as pessoas vinham de outras cidades, muitas vezes a pé, cansados, e era muito importante que as pessoas pudessem receber da água, dar uma dormida, mas eles conseguiam identificar que era realmente um profeta se ele passasse na casa da pessoa até 3 dias. Sabiam assim, esse realmente é um profeta, porque ele estava sempre itinerante. No máximo, quando eu ia dando o 3º dia, o profeta chegava. E muitas vezes ele não ia sozinho, não. Ele batia na porta da pessoa e dizia assim, olha, eu sou profeta, eu estou aqui, tenho como da guarida da minha família. Aí disse, é você mais quem? Sou eu, minha mulher, mais 9 criancinhas. E aí recebeu. Mas quando aquele profeta passava mais de 3 dias, aí ele já era expulso. Porque ele dizia assim, esse não é um profeta, ele é um falso profeta, ele está se aproveitando da hospitalidade das pessoas. E aí era um jeito, naquela época, deles começarem a ficar alerta de quem era um profeta e de quem era um não profeta. E nos dias de hoje, a gente tem dificuldade de saber quem são os nossos amigos e quem não é o nosso amigo. Às vezes a gente passa anos-luz convivendo com uma pessoa, achando que é o nosso amigo, e no momento de dor, no momento da necessidade, é que a gente vê quem é quem. No momento que a gente está doente, aflito, angustiado, é que aqueles verdadeiros amigos se faz presente. E aí a gente diz, poxa, eu passei muitos anos achando que fulano era meu amigo, que a gente era unha e carne. Mas no momento que eu precisei, às vezes pessoas que nem tinham tanta intimidade comigo, se aproximaram e se mostraram verdadeiros amigos. E a gente diz, amigos mais chegados que um irmão. Às vezes pessoas que não têm o nosso sangue, mas eles se solidarizam com a nossa dor, estão juntos conosco, nos apoiam, nos ajudam, enquanto às vezes nos laços familiares a gente não tem essa mesma receptividade. E aí a gente chama dos falsos profetas. E sempre aí Kardec está começando a explicar como é que a gente consegue identificar essas pessoas, esses espíritos imperfeitos. E aí ele diz que a linguagem desses espíritos é quem faz toda a diferença. É através da linguagem que a gente pode ver as imperfeições desses espíritos. E aí ele diz assim, as características desses espíritos se revelam por sua linguagem. E aí eu vou listar algumas coisas. Linguagem fria, superficial, inconsequente, irônica, prepotente, agressiva, de bajulação, não pode vir de espíritos bons. A gente vê muito em reuniões mediúnicas. Às vezes tem um médium encarnado, que é um desafeto de outro médium encarnado, aí se aproveita daquela reunião mediúnica e quer dizer umas verdades para aquele médium. Isso não fui eu, não. Eu estou recebendo o irmão e o irmão disse isso, mas na verdade, no íntimo mesmo, aquele médium aproveitou aquela oportunidade para dizer umas verdades. E a gente precisa ter essa consciência. Esse cuidado no crivo, naquilo que a gente vai falar, para não magoar, para não ofender. Muitas vezes vem uma comunicação e diz assim, eu odeio fulano, eu quero todo o mal que fulano passe. Aí o médico que está ali, que incorporou, será que ele vai dizer isso? Aí ele diz assim, olha, ele não gostou de uma atitude sua que você fez, mas vamos
orar por ele. Aí vai amenizando, o ódio vai dizendo assim, ele não gosta. Talvez seja um desafeto. Vamos trabalhar, minha irmã. Faça o evangelho. Ore por aquela pessoa que já desencarnou. Vai dando uma dica para que a gente possa compreender, sem magoar e se constranger. E aí que a Kardec fala, essas pessoas são muito agressivas, são muito prepotentes, certamente não vêm de bons espíritos, requer a nossa atenção. Uma linguagem respeitosa e educada pode vir de bons espíritos. Espíritos bons não se incomodam em ser questionados. Você vê que Kardec, quando estava nessa pesquisa, ele fazia uma pergunta, às vezes ele não entendia ou ele queria mais elaborada, ele reformulava a pergunta e fazia de novo. Chegava para outro espírito e fazia a mesma pergunta e eles iam lá e respondiam. Quando não são bons espíritos e encarnados também, a gente tem dificuldade de repetir. Às vezes a gente está no ambiente de trabalho, aí explica a atividade para o novato, não dá 2 minutos, não vai dizer, como é mesmo que tu falou? E aí a impaciência chega e a gente não quer repetir. Ou alguém não ouve o que você falou. Você falou o quê, bebê? De novo? Acabei de dizer. E aí a impaciência, ela vai brotando no nosso coração de uma maneira tão natural que às vezes a gente não percebe. E aí Kardec diz assim, quando é os bons espíritos, quando a gente trabalha no nosso coração, a tolerância, a amabilidade, a gente vai poder compreender que às vezes a resposta que a gente deu não foi bem compreendida. E a gente vai tentar responder novamente com outro exemplo, com a linguagem mais acessível, para que o outro dessa vez possa compreender. Porque às vezes o erro é nosso, às vezes a gente está respondendo, mas não está se fazendo compreendido. Uma linguagem mais acessível. E aí a gente precisa ter essa amabilidade para a gente poder explicar de uma forma mais acessível. Aí tem todo o espírito é da terceira ordem. Isso serve para encarnados e desencarnados. Quantas vezes alguém chega assim, poxa, eu acho que eu vou me separar. Eu estou muito chateado, o relacionamento não está bom. Aí a pessoa, separa, teu marido presta não. Tu já devia ter separado há mais tempo, não corre desse homem, não sei o quê. E aí a gente, poxa, será que é mesmo? Mas será que enquanto espíritas, será que a gente não podia dizer assim? Faça oração, tem a oportunidade de vocês conversarem para um lugar mais neutro, quebrantar o coração, dizer o que é que está passando, o que é que está se sentindo. Entregue seu casamento, seu matrimônio no nosso Deus. Entregue as suas aflições, as suas angústias, para que Deus possa quebrantar, para que vocês possam, ao menos, conversar. Tenta fazer uma terapia, veja se vocês fazem um evangelho lá, tenta se harmonizar, vê onde é que está errando. Quem sabe não pode ser um problema de comunicação e pode ser resolvido. E se realmente for separar, que seja algo saudável, respeitoso, vocês possam sentar e cada um seguir. Quantas vezes? Às vezes a gente diz no impulso que a gente quer falar para o nosso amigo, mas esquece que família é projeto de Deus. Muitas vezes os conselhos que a gente dá são baseados nas nossas experiências e nos nossos achismos. Mas só o outro que está vivendo aquela situação é que vai saber o que é que está se passando com ele e qual é a melhor solução. E aí muitas vezes a gente, com a falsa ideia de que a gente quer ajudar, de que a gente é bem resolvido, a gente termina dizendo as coisas que são maus pensamentos. Inclusive nas comunicações. Quantas vezes a pessoa chega para falar com o médium e quer respostas e o médium, em vez de dizer de uma comunicação, fala da sua experiência pessoal, diz, não, você deve fazer isso, como um mau pensamento. E aí Kardec coloca essa escala espírita, coloca os espíritos imperfeitos, para que a gente possa refletir as nossas ações e as ações do outro. Então vamos continuar. Os espíritos imperfeitos veem a felicidade dos bons ao invés de buscar o caminho para ter a felicidade, que gera um tormento. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de ver a felicidade do outro. Por isso que muitas vezes a gente diz assim, vou ficar caladinho, acho que eu vou comprar um carro, acho que eu passei no concurso público, eu acho que eu agora vou
consegui me casar, encontrei a pessoa bacana para minha vida, a gente fica calada até que as coisas de fato se concretizem. Porque tem pessoas que têm dificuldade de lidar com a felicidade do outro. Sofrem pelos males que suportaram e pelos males que causaram aos outros. Julgam que vão sofrer para sempre. Às vezes as pessoas são, de fato, vitimistas. Eu sou assim, ó céus, ó vida, e agora? E as pessoas vão se entristecendo. Ou pessoas que têm um remorso profundo. Pessoas talvez que não cuidaram tão bem dos seus pais, que não puderam fazer algo bacana por aquela pessoa que chegou a falecer, e aí a pessoa fica com aquele sentimento de remorso e acha que as dores que a pessoa está sentindo na vida, os sofrimentos, são causados pelo mal que fez para todo sempre. A pessoa não pensa assim, eu tenho um sentimento de culpa, eu preciso trabalhar, e se hoje eu não posso reparar o que eu fiz, mas eu vou fazer pelo outro, algo que eu deixei de fazer por um familiar, por um erro que eu cometi no passado. Às vezes a pessoa cometeu um aborto e fica com aquele sentimento de culpa, mas só a pessoa sabe as suas experiências, que não nos cabe julgar. Mas o passado a gente não pode voltar atrás. Mas se ela tiver a oportunidade de ser mãe novamente, certamente ela tem toda a oportunidade de dar todo o amor do mundo para essa nova criança, sem o peso do sentimento de culpa, mas principalmente de reconhecer que no passado teve uma experiência e que hoje fez uma nova história. Então é muito importante que a gente possa não levar esse sofrimento para toda a vida, porque senão a gente desencarna e leva também esse sentimento. Então a gente, enquanto está encarnado, a gente precisa trabalhar sobre isso. E aí, nessas divisões de espíritos imperfeitos, Kardec coloca na questão 102, ele começa a subdividir esses espíritos imperfeitos, como uma forma didática. E aí, na 102, ele fala sobre a 10ª classe, espíritos impuros, que são as características de espíritos que são impuros. São inclinados ao mal, só pensam em fazer o mal, ficam arquitetando o que podem fazer de mal. Como espíritos, dão conselhos falsos, se mascaram para melhor enganar, procuram pessoas fracas para serem suas sugestões, induzindo as perdição. Quando encarnados, os seres vivos os constituem, são inclinados a paixões degradantes, crueldade, desleal, avareza, fazem o mal por fazer e sem motivo e por ódio do bem. As vítimas normalmente são pessoas de bem. Seja qual for a categoria social, o que interessa é a índole. E está falando de pessoas muito cruéis, elas têm ódio do bem. Elas não gostam de ver a felicidade do outro. Elas fazem o mal de uma maneira sem justificativa. Muitas vezes a gente vê nesses noticiários os feminicídios, crimes bárbaros que a gente nem consegue entender como é que a pessoa consegue fazer uma maldade tão grande. Eles são inclinados ao mal e eles sentem prazer em fazer o mal. E aí na questão 103, a 9ª classe, são espíritos levianos. As características de uma pessoa marcante é a inconsequência. Não necessariamente são maus, ignorantes, cheios de malícia e zombeteiros. Respondem sem se importar com a verdade. Dão palpite em tudo, causam intrigas. Existem espíritos que se associam ao folclore, saci, duendes. Essas pessoas que são de espíritos levianos, sejam encarnados ou desencarnados, eles não são necessariamente maus, mas eles gostam de usar de uma ironia. Eles vêm numa reunião mediúnica e eles gostam de atrapalhar. Altas risadas, é irônico, fala do jeito que a pessoa está vestida, e encarnados também. Quantas vezes as pessoas dizem assim, poxa, eu estou triste, eu estou desesperançosa, eu estou com depressão, e a pessoa ali está assim, isso é frescura.
Levanta da cama, resolve isso, vai, tu estás assim. Isso chama de uma leviandade. Às vezes elas não são, é porque elas pensam que aquele problema do outro é uma coisa pequena, besta, que pode se resolver facilmente. Cada um tem as suas dificuldades. O que é fácil para um pode não ser para outro. Essas pessoas, quando são levianas, elas não conseguem compreender com facilidade que elas estão sendo irônicas, que isso chateia o outro, que entristece o outro. Muitas vezes as falas que a gente tem diante do outro deixam as pessoas constrangidas, deixam as pessoas tristes, da maneira como a pessoa se veste, da maneira como a pessoa se comporta, e a pessoa chega e chama atenção. E essas leviandades é que tornam também as pessoas de seres imperfeitos e que nós precisamos trabalhar, porque não só está no outro, está em nós. É muito fácil a gente conseguir enxergar, não, fulaninho é assim. Quantas vezes a gente vê com a reunião pública que fala sobre caridade, de amor ao próximo, de perdão, a gente pensa assim, cadê fulano que não está aqui para ouvir isso? Menino, fulano devia estar aqui, porque pensa uma pessoa mucurana, para não gostar de desapegar, a gente faz vários bazar. Nunca vi essa pessoa doar uma peça de roupa. Mas aí a gente esquece de olhar para nós. E é muito importante esse trabalho que Kardec fez da escala espírita, daquela oportunidade da gente se enxergar nessas imperfeições e a gente ter o cuidado de enxergar isso nos outros, não no sentido de acusá-los, mas no sentido de a gente compreender quem a gente quer para dentro de nós. Então, muitas vezes a gente se afasta de pessoas porque elas têm um temperamento muito explosivo, por um momento de impulso, de algo de nós que não é verdade. E a gente deixa de falar com essa pessoa por um bocado de tempo. É melhor a gente perdoar uma pessoa que errou com a gente pelo temperamento do que perdoar uma pessoa que nos magoou pela confiança, pela falta dela. Da gente ter uma amizade, que a gente confiou no segredo, que a gente falou sobre a nossa vida, e aí essa pessoa contou para Deus e o mundo. É mais difícil a gente conseguir perdoar alguém que nos magoou pelo caráter, que ela fez algo que traiu a nossa confiança, do que alguém que precisa trabalhar o seu temperamento. Que às vezes depois que disse, a ficha caiu, poxa, eu não devia ter dito isso com aquela pessoa. Eu estava num momento de estresse, de raiva, e terminei descontando, e ninguém tem nada a ver. E aí a pessoa também sente a dificuldade de ir lá e dizer, fulano, tu me perdoa pelo que eu disse, pelo meu temperamento, pelas palavras duras que eu disse a você, não era com você, e terminei descontando. Você me perdoa. As pessoas têm dificuldade de ter essa oportunidade de dizer, eu errei. Não é fácil, tem pessoas que precisam muito trabalhar sobre isso. Do que alguém que ele faz, não foi nada demais, só contei para o meu melhor amigo, que contou para o outro melhor amigo, ou uma pessoa que teve inveja de nós. A inveja, ela vem de muitos anos e a inveja corrói. Vocês veem a história de José, aquele José do Egito, que foi governador. Até ele se tornar governador, ele passou muitos perrengues. E muitas vezes a pessoa diz, José é fera, José era governador do Egito, só glamour. Mas na verdade, até ele chegar lá, ele teve muita dificuldade. Quando ele tinha 17 anos, ele tinha mais por volta de 11 irmãos, e ele era o preferido de Jacó. O pai dele amava José, e já começava o ciúme dos irmãos, a inveja, porque ele era claramente o filho preferido. Até que ele recebe uma túnica, Jacó dá uma túnica para José, uma túnica colorida, bonita, nos desenhos que a gente faz com as crianças, ela é tipo uma capa bem colorida, e ele andava para cima e para baixo com essa capa. E aí meu pai tem um monte de filho, agora só deu o presente para ele, já começa a outra inveja de novo. E José já sabia ler, já fazia contas, já ajudava. E quando os irmãos foram trabalhar, eles se juntaram assim, rapaz, vamos dar um jeito de tirar José, a gente se livrar dele. E aí os
irmãos começaram a conjecturar, não, a gente vai fazer, vamos matar José. Aí Rubem, que era um irmão, um dos mais velhos, que deveria proteger, não, matar não, né? Mas vamos jogar ele no, aí, então, vamos jogar ele no poço. Jogaram ele no poço vazio. E aí depois que eles estavam lá, Rubem começa a pensar assim, poxa, mas meu irmão, eu devia cuidar dele e ele está ali naquele poço. Eu acho que vou buscar. Enquanto ele estava pensando em buscar, os outros irmãos escondidos de Rubem disse assim, olha, está passando ali um pessoal que são mercadores. Vamos vender José, que a gente ainda ganha um dinheirinho. Aí foram lá, pegaram José do poço, tiraram a túnica e venderam José. Pegaram a túnica dele, molharam o sangue de um animal e aí separaram. Aí Rubem chega lá no poço, o poço vazio. Aí ele pôs em busca, cadê José? Aí não, a gente vendeu. Aí disse, e agora, como é que a gente vai dizer ao nosso pai? Não, a túnica dele está aqui. A gente diz que ele morreu. E chegaram para Jacó, olha, José morreu. E a Bíblia diz que ele chorou assim, copiosamente, uma tristeza assim profunda, por ter perdido o seu filho predileto. E aí, lá vai José ser escravo. Quando ele começou a ser escravo, ele começou a trabalhar e começou a ganhar a confiança. E começou a trabalhar, ele sabia ler, fazia contas, aí ótimo, então ele vai começar a trabalhar dentro da casa e administrar os bens. E aí a mulher do homem com o qual ele trabalhava começou a dar em cima de José, dizendo, não posso não, confiou em mim, a casa, os bens. E aí ela fez uma armadilha. Ela aproveitou que os outros trabalhadores não estavam em casa, deu em cima de José. José simplesmente fugiu do jeito que estava. Quando o marido chega, diz, cadê José? Ela diz, ele me assediou e deu em cima de mim. Pega José, prende. Quando ele chega na prisão, ele trabalha tão direitinho que o carcereiro diz assim, você vai trabalhar comigo, está aqui a chave das prisões. E aí ele conhece um padeiro e um copeiro. E aí quando eles estão ali, o rei manda chamar. Aí ele começa assim, olha, vocês forem, fala de mim, diz que eu estou aqui inocente, que eu não sei, que eu fui injustiçado para me tirarem. Aí está certo. Eles estavam ali, o copeiro e o padeiro, porque eles reclamaram do rei. Começaram a soltar umas inverdades, com raiva eles ficaram, mas daqui a pouco eles precisam deles. E aí eles estavam na prisão, o copeiro e o padeiro, bem triste. Aí o que é que vocês têm? José perguntou. Então, porque a gente teve uns sonhos. E nesses sonhos a gente não tem ninguém para decifrar, a gente não sabe do que se trata. E aí ele pediu para contar uns sonhos, e aí quando ele decifrou, ele disse assim, eita, então você, padeiro, pelo sonho que você teve, dentro de 3 dias, você vai morrer. E o copeiro, ele escrevia, estava numa árvore, numa vinheira, aí espremia as uvas, dava para o rei o vinho, e disse, então você vai ser bem sucedido, vai trabalhar para o rei. E dito e feito, depois de 3 dias, o padeiro morreu, o copeiro voltou a trabalhar para o rei. E aí ele esqueceu de dizer de José. Passou-se 2 anos, até que o rei começou a ter uns sonhos, e aí ele disse assim, poxa, não tem ninguém que consiga um sonho. Toda vez que o sábio não decifrava, ele mandava morrer, desaparecer. E aí o copeiro lembra de José, rapaz, na prisão tem um homem que ele acertou uma revelação, então manda chamar. E aí José vê o sonho que ele teve, acerta, diz que ele sonha sobre 7 vacas magras e 7 vacas gordas. 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Vamos juntar alimentos, porque daqui a um tempo a gente vai precisar. E aí acertou em cheio. Lá vai José ter um cargo de ser governador do Egito. E aí os irmãos que estavam lá na seca, mandam o pai deles, vamos embora. Vão atrás de alimentos, porque senão a gente vai morrer. De fome, quando chegam lá, quem é que está separando as comidas, os alimentos para vender? Era José. E chegavam os irmãos dele numa sacolinha com moedas. Não reconhecem José, mas José reconhece eles. E aí eles deixam o irmão mais novo. Você olha, aí eles, vocês são
Vocês estão perseguindo? O que é que vocês são? Não, a gente é homem de bem. Meu pai ficou, meu irmão mais novo também não. Então volta, peguem eles e a gente vai deixar um desses irmãos de vocês aqui. Na verdade, José queria saber, cadê aquele outro irmão dele? Porque era o único que não estava ali junto, compactuando com a venda de José. E aí eles pegam, não, mas a gente quer levar trigo, e deixaram as moedas. Só que José não queria cobrar dos irmãos dele. Aí mandou o homem, funcionário dele, botar as moedas de volta nas bagagens dos irmãos. E os irmãos, quando voltaram, e chegou no meio do caminho para descansar, que mexeram nas mochilas, viram que a sacolinha de moeda estava lá. Meu Deus, o rei vai pensar que a gente roubou ele. Vamos chegar rápido, dizer para o nosso pai para eles virem-se embora. E chegou lá e disse, olha, os nossos irmãos estão presos, a gente precisa levar o mais novo. Aí leva o mais novo, leva as moedas. E aí José chama eles para jantarem. A Bíblia diz que ele precisava se afastar várias vezes na hora do jantar para chorar, de tão emocionado que ele estava de encontrar os irmãos. E aí ele se revelou e disse que era o rei do Egito, traz o pai para morar com eles. Os irmãos choram, a Bíblia diz que ele abraça irmão a irmã e se arrependem. E eles se abraçam, eles passam a morar com eles. E José consegue ter o sentimento de perdão. Mas até aí ele foi vendido como escravo, ele foi injustiçado. Mas nas voltas que o mundo dá, não há relato de José dizer assim, eu vou pegar a mulher daquele homem e vou dizer que vou chamar ela de mentirosa. Deixou para lá. E muitas vezes a gente quer um sentido de dizer assim, eu quero fazer justiça. Mas na verdade é uma vingança disfarçada. A gente quer que nas voltas que o mundo dá, o outro pague pelo erro que cometeu. E a gente chama de justiça. Eu só quero justiça. A gente, no fundo, a gente quer uma vingança. E aí a gente vê com a história de José, que apesar do sofrimento, se há um esforço da gente poder perdoar, o que a gente possa fazer. Se há uma possibilidade da gente refletir que o outro só dá o que ele tem. Então é ingratidão, às vezes é a mágoa, às vezes é a agressividade, mas depende como chega para a gente. Que a gente possa transformar essa agressividade do outro, a intolerância, a impaciência em amor pela nossa essência. Que nós não possamos perder a nossa essência por causa do outro. Que nós possamos reconhecer que todos nós estamos nesses imperfeitos. Que nós temos as nossas vicissitudes. Que nós possamos a cada dia trabalhar. Que nós possamos a cada dia exercer o amor, a caridade, o perdão, o tanto que a doutrina espírita nos convida, que a gente possa exercê-la no dia a dia. Nós possamos, através da lição de hoje, da escala espírita, espíritos imperfeitos, de reconhecermos dentro das nossas imperfeições a capacidade de nos transformarmos, de trabalhar a reforma íntima, para que possamos a cada dia combater essas imperfeições e manter o caminho do bem. Que assim seja. Queridos irmãos, queríamos agradecer a Tamar pelas palavras, por essa demonstração de tantos exemplos edificantes que ela falou, principalmente esse último de José do Egito, para que a gente possa refletir e usar como exemplo de transformação. Esse homem, que não procurou a vingança, ele procurou se transformar, tirou o que seria o ódio e transformou no amor, viu os seus algozes não como barreiras para o seu crescimento, mas sim como um caminho para o seu crescimento. E isso é muito bonito. E que procuremos seguir esse exemplo. Agradecer, Inaldo, pela prece inicial, pela força aqui na mesa. Agradecer a cada um de vocês pela presença. Agradecer quem está em casa, assistindo a palestra. E nós só temos a agradecer. Tamar, leve o meu abraço à nossa casa, de Djalma, meu amigo Djalma.
Montenegro de Farias, e que todos se sintam aqui abençoados por Bezerra de Menezes nesse instante. Fechemos os nossos olhos para fazer a nossa prece de encerramento, a nossa prece final. Senhor Deus Pai de infinito amor e bondade, Jesus, nosso guia, modelo, nosso caminho, espiritualidade desta casa que nos acolhe, nos ampara, nosso querido mentor Bezerra de Menezes, o nosso querido mentor também, Padre Germano, e a todos que anonimamente fazem parte desta instituição. Nós aqui, Pai, com os corações em alegria, nós estamos felizes por mais uma noite em que direcionamos os nossos pensamentos para o bem, para a nossa melhoria, para o nosso crescimento. Aqui nós só temos votos de gratidão a Ti, Pai, que nos faz crescer a cada dia, a cada passo que damos, a cada perdão que concedemos, a cada caridade que praticamos. Nós sabemos que estás a nos amparar e que esse amparo siga conosco durante toda a nossa caminhada, pois somos homens e mulheres de bem, querendo nossa melhoria, querendo a nossa verdadeira reforma para o bem da humanidade e para o nosso bem, sob as bênçãos de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sigamos em paz, que assim seja.